Religião praticada pelos africanos escravizados e sua influência na cultura e sociedade brasileira. Introdução, origem e sincretismo, religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, jurema, catimbó. Introdução. Para começar, o certo de se dizer é religiões de matriz africana. Quando os africanos escravizados foram trazidos para o Brasil, eles eram de diversas religiões, línguas, culturas, etnias e etc. De todo o continente africano, que é muito grande. Aqui no Brasil, tudo foi tentando ser apagado, e essa nova comunidade diáspora, disse dos africanos espalhados por outros lugares do mundo por conta da escravidão, foi recriando seus laços e suas formas de viver e enxergar o mundo. A religião é um ponto importante. O candomblé e umbanda são religiões recriadas misturando elementos da cultura africana com o cristianismo que era imposto, bem como o espiritismo e etc. São religiões essencialmente brasileiras, pois foram criadas como algo novo, sabe? A partir do culto aos orixás, comum na África, com cristianismo e por aí vai. Assim como a capoeira, por exemplo, cultura afro-brasileira, e muitos dos nossos costumes vêm daí, como usar branco e pular 7 dias no ano novo. É uma homenagem a Iemanjá, orixá, deusa das águas. Você sabia? A origem e o sincretismo. Tudo começou com a chegada dos portugueses no Brasil. Junto com novos hábitos e culturas, a colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África, durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversa cultura da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagôs e jejês, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os Hausás e Malis da religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Porém, a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem às doutrinações cristãs, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas na qual acreditavam. Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizam mobilizações ou festividades nos mesmos dias em que aconteciam as celebrações católicas. Outros, mesmo participando das festas católicas, não abandonavam sua fé nos orixás, voodoos, entre outras divindades oriundas da terra natal. Com isso, essa prática simultânea de diversas religiões resultou no surgimento de outras, que levavam características africanas, cristãs e indígenas. Atualmente, podemos identificar essa diversidade quando no mesmo dia são feitas celebrações para deuses da Igreja Católica e para divindades de origem africana. Religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos, trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. Durante os 4 séculos, cerca de 3,5 milhões de africanos chegaram ao Brasil como escravos. Entre eles, povos de etnias iorubas, fons, maias, hausás, ewas, axantes, congos, quibundos, umbundos, macuas, lundas e diversos outros povos, cada qual com sua própria religião e cosmogonia. Como as religiões foram se formando em diversas regiões e estados do país, elas foram aderindo formas diferentes umas das outras, inclusive os nomes. As que mais se destacaram na época, assim como nos dias de hoje, são o candomblé e a umbanda. Além desses, outras religiões também possuem características africanas,
como Xangô, e a Jurema, também conhecido como catimbó. Quando se fala em sincretismo no Brasil, logo se associa às religiões afro-brasileiras, pois foram construídas após a colonização. Candomblé. O candomblé é uma religião regionalizada no Brasil, porém com características trazidas pelos negros da África. Como nessa época a Igreja Católica proibiu os rituais africanos, os negros usavam as imagens católicas como símbolo, mas continuavam cultuando seus orixás, inquices e vodus. Para o candomblé, as orixás são deuses supremos, possuindo habilidades e personalidades diferentes, assim como as formas de rituais. Estes também escolhem as pessoas que utilizam para incorporar no ato do nascimento, podendo compartilhá-lo com outro orixá, caso necessário. Umbanda. A Umbanda é uma junção de diversas religiões que chegaram ao Brasil, como o catolicismo, espiritismo e as religiosidades africana, indiana e indígena. Bastante confundida com o candomblé, a Umbanda possui 3 princípios básicos que são fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Seus fundamentos são existência de um único Deus, supremo e onipotente, conhecido como Zambi, Olorum ou simplesmente Deus. Existência dos orixás, seres do plano superior, que representam, cada um à sua forma, elementos da natureza, do planeta ou das próprias características humanas. A mediunidade, como forma de comunicação entre as esferas física e espiritual. Crença na alma imortal e na reencarnação. Crença na lei kármica, no qual se baseiam as ações do homem e suas consequências. Jurema. Jurema, também conhecido como catimbó, nasceu da junção ocorrida entre as espiritualidades indígenas, europeia e africana, no século XVI. Nessa religião, o Exu é a entidade responsável por auxiliar os mestres na realização dos trabalhos. Diferente do que ocorre na Umbanda, onde os Exus possuem entidades distintas. Na Jurema, há hierarquia onde todas as entidades são subordinadas à autoridade mestre, que é o Exu. Os seguidores dessa religião possuem uma grande atuação com as ervas, principalmente com a árvore que deu nome à religião. Da planta, eles utilizam raízes, cascas e folhas, tudo com o intuito de obter a cura de enfermidades. Influência da religião africana Na cultura e sociedade brasileira. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagos e jejés, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os hausas e malés, de origem islâmica e alfabetizados em árabe. Os bantus, nagos e jejés, no Brasil colonial, criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás, praticada atualmente em todo o território. Entre eles se destacavam 2 grupos, os bantus, que vinham de regiões como Congo, Angola e Moçambique, e os sudanenses, que vinham da Nigéria e do Benin, e que são os iorubas, os nagos e os jejés. Porém, a religião oficial no Brasil era o catolicismo, trazido pelos brancos de origem portuguesa. O candomblé era encarado como bruxaria, por isso era proibido e suas práticas reprimidas pelas autoridades policiais. Sendo assim, para disfarçar, identificava seus deuses com os santos da religião católica. Por exemplo, quando rezava em sua língua para Santa Bárbara, estava cultuando Inçã. Esse processo foi chamado de sincretismo religioso. O candomblé praticado nos dias de hoje se encontra bastante modificado, com características sincréticas fortes, oriundas das suas influências culturais dos povos indígenas e brancos. O sincretismo foi adotado principalmente como forma de mascarar as práticas religiosas africanas, visando assim a proteção de seu culto. Largamente distribuída também é a Umbanda,
uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. Batuque brasileiro, na roda de bandeiro, bate meu coração no ritmo da canção. Batuque brasileiro, na roda de bandeiro, bate meu coração.